Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Loz e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. E hoje vamos continuar a falar sobre cinema, tá? Falar das estreias que estão rolando aí na cidade do Rio de Janeiro, em circuito nacional. E eu quero trazer mais um documentário daqueles, né, que envolvem, né, artes plásticas, que envolvem grandes figuras, né, das artes plásticas universais, né? Dessa mostra, né, conhecida como a grande arte no cinema, que está passando, toda semana está vindo um filme diferente aqui. Já falamos de vários filmes aqui, já falamos de vários documentários aqui. Falamos de documentários sobre Gauguin, Monet, Van Gogh, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Tintoretto, né? E hoje o título do documentário é Hitler versus Picasso, a obsessão nazista pela arte, tá? Primeira coisa que eu posso falar para vocês, né, dando os spoilers de sempre, tá, é que pode ser que a minha análise aqui seja muito tendenciosa, tá? Porque eu sou uma pessoa que tem uma, vamos dizer assim, uma paixão muito grande por esse tema. E que tema é esse? A coisa dos nazistas, né, da forma como os nazistas viam a arte, né? A coisa deles considerarem a arte mais moderna como a arte expressionista, impressionista, né? Considerar aquilo como arte degenerada e eles valorizarem mais a arte clássica, né? A arte de origem mais renascentista, né? Como uma arte que seria a arte do Terceiro Reich, né? Que seria a arte que simbolizaria, né, a cultura, né, do povo alemão, que eles entendiam como uma cultura superior, né? E eles achavam que esteticamente, né, a arte mais moderna era uma coisa mais feia, né? E eles tentavam, vamos dizer assim, depreciar de toda forma, né, essa arte mais moderna em detrimento de uma arte mais clássica, mais tradicional, mais ao estilo renascentista, tá? Já tivemos vários documentários que falam sobre esse assunto. Tem um que é muito interessante, que eu vou sempre recomendar aqui, que é o Arquitetura da Destruição, que fala muito sobre isso, tá? Agora, esse documentário de hoje, né? Muito bom também, muito bacana, tá? Ele é apresentado pelo Tony Servillo, né, que é um grande ator, né, do cinema italiano. É muito bacana a gente ver que ele é narrado pelo Tony Servillo, né? E esse documentário ele vai abordar essa questão, né? É um documentário que fala muito mais do nazismo, muito mais do Hitler, né, do que do Picasso propriamente. O Picasso ele é citado no final do filme, praticamente, né? Eu não entendi muito bem o título desse filme, né? Porque o Picasso, na verdade, você vai dar um espaço para ele no final do filme, mas um espaço para ele que é muito, vamos dizer assim, muito incisivo, muito marcante. Mas praticamente não se fala do Picasso documentário inteiro, ou então se fala muito pouco, tá? Mas o escopo principal do documentário é falar do quê? Falar de como os nazistas, né, à medida que eles iam fazendo suas invasões à Europa, né, à medida que eles iam fazendo as suas práticas de extermínio contra os judeus, como eles roubavam as obras de arte desses judeus que eles exterminavam, tá? E de como eles roubaram muitas obras de arte, tá? Sendo que muitas delas hoje, até hoje, estão desaparecidas, né? É muito interessante. Estima-se que foram cerca de 600 mil obras de arte, entre pinturas, esculturas, desenhos, tá? E que talvez só 100 mil dessas obras tenham sido recuperadas, né? Vamos dizer assim, né? E o Hitler ele contou com uma equipe muito grande de galeristas, de marchands, de arquitetos, de historiadores da arte, né? Para fazer suas práticas criminosas, de sair roubando as coisas dos outros, né? Eles alegavam na maior descaramento, né, que o Estado alemão estava se apropriando de obras de arte que pertenciam a particulares judeus, porque os judeus tinham abandonado essas obras de arte, quando na verdade os nazistas tinham prendido esses judeus e levado para os campos de concentração e de extermínio, né? E aí eles usavam essa argumentação de que os judeus tinham roubado, né, tinham abandonado essas obras de arte para eles poderem se apropriar dessas obras de arte. Então, quer dizer, é uma coisa de você
roubar todo esse patrimônio artístico, né, que tem um peso muito grande, mas junto com uma política de genocídio, né, reboque, né, muito interessante como o filme ele estabelece essa relação, né, no caso, né. E é muito interessante você ver também que apesar dos nazistas terem essa obsessão em criticar essa arte degenerada, né, você vê como alguns nazistas juntavam, roubavam também obras que eles consideravam degeneradas, mas que eles consideravam boas obras de arte também. Então essa coisa de de criticar a arte moderna como uma arte judia degenerada era uma coisa às vezes da boca para fora, né? Às vezes os próprios nazistas, eu estou falando de gente graúda, tá, gente? Eu estou falando não só do Hitler, mas eu estou falando, por exemplo, do Göring. O Göring, por exemplo, foi o grande rival, entre aspas, do Hitler, né? Nesse espólio, nesse roubo, né? Dessas obras de arte aí, no caso, né? E é interessante você perceber como vários casos, né, são colocados, né, mostrados ao longo do filme, e quando a guerra terminou, todos esses marchands, todos esses galeristas, todos esses estudiosos de história da arte voltaram a ter seus ofícios normais, não sofreram qualquer tipo de punição, não foram presos, e as obras continuaram dadas como desaparecidas, e você tem até hoje familiares, né, dos donos dessas coleções lutando na justiça para poder reaver essas obras de arte, né? Isso quando as obras de arte não foram recuperadas e viraram patrimônio de Estado de outros países. O caso da Holanda é muito emblemático nesse sentido aí. Vai ter gente que tinha coleções particulares que depois que foram roubadas pelos nazistas, aí no caso da Holanda, o Estado holandês conseguiu recuperar isso e transformou em patrimônio da Holanda e não devolveu para os familiares que eram donos dessas coleções, né? Você vai ter essas situações também. Então, quer dizer, o filme se debruça muito nessa questão, né? E ele vai dar vários exemplos, né, de familiares que perderam suas obras de arte, perderam a vida também, porque não queriam entregar as suas obras de arte para o Terceiro Reich, né, no caso, né? E aí foram presos em campos de concentração, aquele negócio todo, né? E você vai ter vários exemplos do filme que falam sobre isso, né? Então ele faz esse mapeamento, essa radiografia, né, desses casos que eram, vamos dizer assim, outros documentários citados, tá? Mas eles não fazem, mas esse documentário ele consegue fazer um mapeamento um pouco mais detalhado. Ele dá nome aos bois, né? De quem roubou, quem foi roubado, quem está brigando na justiça para reaver isso, que são os filhos, os netos dessas pessoas que foram, vamos dizer assim, tratadas, né, dessa forma pelos nazistas, que tiveram seu patrimônio artístico roubado, né? E é uma coisa também que você está ali, né? Quando os nazistas eles se preocupam em tomar essas obras de arte, eles estão também fazendo como podemos dizer, eles também estão fazendo uma espécie de domínio cultural. Eles estão querendo impor a visão deles cultural, a visão deles de arte, e estão querendo apagar a cultura de outros povos, né? Então, quando eles estão dando um sumiço nessas obras de arte que eles guardavam em locais assim, tipo porões de igrejas ou de castelos, alguma coisa assim, que eles escondiam mesmo, né? E eles estão tirando essas obras de arte de circulação e mantendo elas escondidas ou até sendo destruídas, né, no caso, né? Eles estão querendo realmente impor uma visão cultural deles, né? Para você dominar povos e subjugar povos que tinham culturas diferentes da dele, né? Então essa coisa também beira, a gente pode falar também de uma certa forma que não foi só uma política de genocídio, foi também uma política de etnocídio também, né? Esse movimento de você tomar essas obras de arte. E você vai ter também os próprios nazistas que gostavam de colecionar essas obras de arte, né? E aí eles tinham, vamos dizer assim, o monopólio da violência, né? Eles achavam que podiam fazer tudo o que quisessem, né? Porque eles estavam usando esse expediente da violência para subjugar outros povos. E eles roubavam na maior cara de pau que eles queriam, né? Dessas outras culturas. Então o documentário é muito bacana nesse sentido, tá? Vale muito a pena se falar sobre isso.
E a questão do Picasso no final do documentário, dar só um spoilerzinho aqui, né? É que um belo dia, quando ele estava, não sei, não me lembro se foi na França, coisa e tal, ele recebeu a visita de um nazista, de um alemão, tá? Aí o alemão viu um postalzinho, né, que reproduzia, né, o Mural Guernica de Picasso, né? E aí o nazista perguntou para o Picasso se aquela obra era dele. O Picasso falou, não, essa obra não é minha, essa obra é sua, né? Porque, né, os fascistas, né, provocaram a questão da Guerra Civil Espanhola, que acabaram levando o Picasso a fazer esse mural, né? Que falava, né, da destruição da cidade de Guernica pela Luftwaffe, né? Então, quer dizer, o Picasso ele só é meio que citado no final. Ele também é citado em outros momentos do documentário, mas muito pouco. O documentário ele se centra mesmo nessas figuras, tá, que ajudaram, em figuras que ajudaram os nazistas a roubarem essas obras de arte, tá? E em figuras que foram roubadas pelos nazistas, né? Ele vai dar mais visibilidade a isso. Picasso aparece muito pouco no documentário. Picasso é meio que foi elencado pelo documentário como uma espécie de porta-voz dessa arte moderna, né, no caso. Tá? Agora, a única coisa que me incomodou um pouco no documentário às vezes, tá? Perdão, gente, é uma coisa que eu já vi em outros documentários, tá? Que às vezes você, né? Como os documentários são, como a história é contada pelos vencedores, né? Uma coisa que às vezes me incomoda muito é que esses documentários, às vezes, eles tentam passar uma imagem dos nazistas como se os nazistas fossem criaturas idiotas, como se fossem criaturas, entendeu? Que não regulam bem da cabeça, que seriam incapazes, que não teriam determinada competência para fazer algumas coisas, né? Mas é aquele negócio, meus amigos. Se você tem, entendeu? Se você teve esse grupo aí que provocou tanto mal no mundo e que a gente ainda tem, vamos dizer assim, reflexos disso até hoje, né? Com esse avanço da extrema-direita que você vê pelo mundo, entendeu? A última coisa que você pode chamar esses caras são de incompetentes, tá? Esses caras, eles sabem praticar o mal deles, eles sabem praticar a agenda política deles, eles sabem manipular as pessoas, eles sabem controlar a situação. E a gente não pode olhar esses caras como idiotas, não. Muito pelo contrário, a gente tem que olhar essas pessoas como pessoas extremamente perigosas. Extremamente perigosas, extremamente espertas e perigosas. E documentários que às vezes tentam ridicularizar os nazistas. Eu confesso a vocês que eu fico um pouco preocupado com isso, entendeu? Porque eu acho que de idiotas esses caras não têm nada, e aí é que reside o grande perigo deles, tá? Então, quando você deprecia muito os nazistas assim, dessa forma, você está, como eu posso falar, fazendo um pouco o caso do mal que eles podem, da capacidade de mal que eles podem provocar, sabe? A gente tem que ficar sempre alerta contra essas pessoas, sempre alerta contra o que eles podem fazer e sempre alerta contra esse discurso de ódio que eles produzem e que, infelizmente, é tão sedutor, tá? Porque eles realmente sabem como pegar pessoas que não são de má índole, às vezes pessoas que são de boa índole, mas eles sabem atingir aquelas pessoas no ponto certo para virar aquelas pessoas para o mal. Então, são pessoas perigosíssimas, a gente sempre tem que ficar de olho muito aberto em cima delas. Tá certo, gente? Vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos, tá? Não deixem de visitar meu site batataespacialtudojunto.com.br, tá? E futuramente a gente conversa mais sobre filmes aí com vocês, porque essa série da grande arte no cinema, ela tá dando bastante pano para manga, gente. Eu confesso a vocês que eu só não vi 2 documentários até agora, lamento muito não ter conseguido ver, tá? Mas a gente está vendo aqui que esses documentários eles estão produzindo grandes conversas aqui, grandes debates, tá? Grandes reflexões, tá? E procurem esses documentários nesses canais de streaming aí mais especializados em arte, já que eles estão
passando no cinema só uma vez por semana, num horáriozinho, entendeu? Realmente uma coisa pouco acessível, infelizmente é uma coisa pouco acessível, quando essas coisas deveriam ter muito mais acesso ao grande público. Mas dê uma olhada, fiquem espertos com isso, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.